Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus alunos. Estou eu aqui de novo. Quem já viu minha apresentação aí, falando um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, né? Que vocês encontraram aí o material, o contrato pedagógico, e eu estou de volta. E esse estar de volta já é agora para falar um pouquinho mais da disciplina, falar um pouquinho mais aí, né, sobre o que a gente vai conhecer. E já vou falar algumas coisas de mercado de trabalho. Então, hoje nós estamos aqui no nosso primeiro encontro. Como eu disse, coloquei no contrato pedagógico, se refere à aula do dia 8, devido aí aos feriados que nós tivemos. Então, o início era para ser dia 1º, mas devido ao feriado da cidade de São Paulo, essa aula se tornaria para dia 8, e como dia 8 eu não consigo, eu tenho outro compromisso que eu não consigo adiar, então, infelizmente, não estaremos aí ao vivo, numa live ao vivo, mas eu espero que eu consiga aí transportar para vocês os mesmos conhecimentos como se nós tivéssemos, tá? Então, sejam muito bem acolhidos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Andréia Scotton, né? Algumas pessoas já me viram, já me conhecem. E por que eu estou aqui? Né? Minha meta como professora é fazer 2 ou mais ideias crescerem, onde antes só existia a minha ideia. Então, eu amo ensinar, ver a evolução de cada um de vocês com o tempo. Eu sou feliz pelos aprendizados diários que eu recebo e que eu posso compartilhar com vocês. E aí eu remeto a vocês um pensamento, né? Por que vocês estão aqui? Qual será o seu propósito nessa sala de aula? Embora não estamos presentes dentro de uma sala de aula, mas você se transporta em algum momento da semana para assistir às minhas aulas. E qual que é o seu propósito? Qual que é a sua expectativa? Para onde você vai? Para onde você quer chegar? Né? Será que vai ser fácil? Vai ser difícil? Então, a partir do momento que a gente tem alguns objetivos, né, que é esse meu aqui junto com vocês, que eu quero preparar vocês para analisar mercado, para entender o que é o mercado de trabalho, o que é mercado de profissionais. Eu quero instrumentalizar vocês, saberem, né, ter planejamento da provisão de pessoas dentro de uma empresa, fornecer subsídios para que vocês, né, possam elaborar e conduzir programas de recrutamento e seleção. Então, quando a gente fala em recrutamento e seleção, nos remete a sempre a uma entrevista que eu tive, um processo seletivo que eu muito queria e não deu certo, ou aquele processo seletivo da empresa onde eu estou, como foi, se foi bacana, se não foi, né? Então, vocês vão ter propriedade para isso no final desses nossos encontros. E a ideia é oferecer vocês as melhores práticas que o mercado tem, como é que a gente olha os currículos, né? Com qual olhar que a gente tem que ir, a questão ética, né? Desenvolver essas habilidades em vocês, é isso que eu quero, que é desenvolver a vocês esses pensamentos éticos, essa questão de conduzir um processo seletivo, mostrar as ferramentas de técnicas, né, de recrutamento e seleção. Recrutamento é uma coisa, seleção é outra coisa. Normalmente as empresas têm a junção departamento, né, área, centro de custo de recrutamento e seleção. Então, isso é comum, mas se a gente for ver, são coisas separadas, né? Às vezes tem um único profissional que faz as 2 coisas. E aí eu vou capacitar vocês a entenderem isso, né? Algumas dinâmicas, eu vou colocar aí algumas opções, algumas coisas que a gente pode fazer simples, né? E entender o que é melhor, né? Operacionalizar. Processo interno, processo externo. Eu abro uma vaga, mas eu abro essa vaga para as pessoas que já estão dentro da empresa ou fora da empresa. E aí eu vou planejar tudo isso e provisionar para a área de recrutamento e seleção. E aí, se hoje, né, você parar um pouco para pensar, será que você entende mesmo de um processo seletivo? O que você vê no mercado atual? E se vocês estivessem, né, aqui na live e a gente tivesse aí as perguntas, né, e vocês pudessem responder, eu tenho certeza que a gente sairia assim. Ah, processo seletivo para mim é um horror. Eu sempre fico ali esperando a selecionadora vir. Eu já fiquei 2 horas sentada esperando alguém vir lá me atender. Não me dão retorno quando eu participo de algum processo, né? Então, é isso que a gente vê no mercado atual, né? É o que mais de comum a gente teria aí se eu fizesse essa pergunta e uma enquete com todos na sala. O seu currículo está sempre atualizado e bem elaborado, ou seja, o seu currículo fala de você, ele
para você olhar o seu currículo, você olhando o seu currículo, você te contrataria, né? Um recrutador, se você fosse entregar para mim o seu currículo, será que eu iria sentir atraída pelo seu currículo ou curiosa em saber o que está escrito ali? Né? Então, às vezes, isso nos remete a pensar um pouco mais também. E aí, as perguntas que nos fazem no processo seletivo, né? Será que são pertinentes? Aquelas perguntas do tipo: ah, você é casado? Quantos filhos? Você pensa em ser mãe, principalmente para as moças, né? Ah, você está noiva? Ah, mas você pretende casar logo? Então, assim, são perguntas que realmente são pertinentes, vocês vão ver, que é para conhecer um pouco da pessoa, o sonho da pessoa. Mas existe N maneiras de nós perguntarmos isso, né? Sem ser evasivo, sem ser ali entrar na vida da pessoa. O que a gente precisa é encontrar a pessoa certa para aquela vaga. E essas perguntas, elas podem ajudar? Pode, mas elas não são tão essenciais. Ali é mais para você conhecer o perfil da pessoa. E aí você tem N maneiras de fazer isso. E aí é onde a gente entra com essas competências, com as habilidades, com as atitudes de um recrutador e de um processo de seleção de uma vaga, né? Então, quando vocês chegarem aí no final, né, vocês vão ter aí realmente capacidade de analisar o mercado, de ter a certeza se seu currículo está bom ou não, pensar numa carreira profissional para você. Você vai ter algumas técnicas, né? Saber onde você busca um candidato ideal, ou mesmo colocar o seu currículo em algum local que fique em evidência. Vai ter indicadores aí de recrutamento, orçamento disso tudo, né? Então, como que a gente conduz uma entrevista, como é que eu avalio os candidatos, se eu faço dinâmica, se eu não faço, se eu coloco mais de uma pessoa na sala, isso tudo tem aí os seus prós e os seus contras. Não tem uma receita de bolo dizendo, um processo seletivo 100% eficiente é assim. Por quê? Depende da empresa, depende do profissional, e, além disso, depende também da vaga que você está trabalhando para que tenha uma pessoa certa. Né? Então, diante de todas as técnicas que eu vou apresentar para vocês, vocês terão essas habilidades, tenho certeza disso. E o que nós vamos ver nesses 4 encontros? Hoje a gente começa a ver um pouquinho de mercado de trabalho, o que é o mercado de trabalho, o que é o mercado em oferta, mercado em procura. Depois nós vamos ver um pouquinho mais da questão dos processos de RH. Depois nós vamos ver as técnicas aí, os fatores de adequação do recrutamento interno, como é que isso tudo começa, né? Vamos olhar os custos, vamos ver o planejamento e a questão ética. Então, eu tenho certeza que com esse conteúdo programático, todos vocês serão capazes de assistir todas as aulas, entender o conceito, realizar as atividades e sair aí da faculdade pronto e preparado para, sim, preparar um processo seletivo. Então, vocês terão, talvez, vocês até abram a cabeça dos seus comportamentos em um processo seletivo, ou mesmo quando você estiver na empresa e, às vezes, você não será uma pessoa que trabalhará em RH, mas o fato de você conhecer como faz esse processo, você pode munir a empresa, pode ajudar, sim, no processo seletivo de um candidato da sua área, enquanto gestor. Então, muitas vezes, você é gestor de uma área e você precisa fazer uma entrevista. Então, você vai ser munido para isso. Então, independente de trabalhar em RH, né, eu vejo com bons olhos que o fato também de você ser um gestor o dia de amanhã, você tem esse conhecimento, né? Você vai conseguir selecionar por competência, o que é isso, né? Como é que eu faço? E aí existem alguns livros, que esses livros tem na biblioteca da faculdade, são livros que você pode encontrar, tem alguns que a gente consegue buscar aí pelos sites, dar uma olhada, né? Então, esses são os que eu me baseio aí para falar um pouco de todo esse conteúdo que eu trago e mais a minha experiência profissional que eu tenho na área. Diante disso, desse processo, né, dessa bibliografia, a gente tem aí o processo do contrato pedagógico que a gente falou. Esse contrato pedagógico, ele está aqui no slide e também tem um arquivo sempre dessa forma, né? Então, como eu falo, o combinado não é caro. Então, os horários de aula, nossa live inicia às 19, com término previsto para às 20 horas. Às 20 horas nós encerramos, a aula fica gravada, essa aula aqui, ela está tendo início agora, exatamente porque eu já comentei que não conseguiria dar essa aula para vocês do dia 8,
Então, nós teríamos 4 encontros, um deles seria dia 1º, dia 8 não teria aula, dia 15 em diante teríamos todas as quintas. Como houve essa antecipação de feriados, infelizmente eu não consigo desmarcar aquilo que já estava combinado de uma agenda particular, então foi aí que nós estamos gravando essa aula. Mas as demais, a do dia 15, por exemplo, ela vai iniciar às 19 horas, às quintas-feiras, vai ter o link lá no Que é Mágico, vocês entram e isso que eu estou falando aqui, dando essa aula, esse bate-papo, aí vocês podem participar, podem fazer perguntas, tirar dúvidas, inclusive dessa aula que eu estou dando agora, e mais algum item que vocês fiquem com dúvidas, tá? O link da aula vai estar lá disponível no Google, no Que é Mágico, desculpa. Microfones ligados, quando vocês entrarem nas lives, né, eu peço para que vocês deixem desligados, para não ter ruídos e não, de repente, ter aí o contato de outras pessoas, mas na hora de falar, levanta ali o braço, levanta a mão, né, que tem ali a função de levantar a mão, e eu vou estar atendendo vocês, ou no próprio chat que tem ali. Então, aí vocês podem participar ao vivo, levanta a mão, vai ali no próprio chat. As avaliações semanais já está escrito lá no contrato, tem um texto do contrato, serão 4 avaliações continuadas, 4 avaliações semanais. Avaliações semanais é mais para vocês realizarem. Se lá no final vocês precisarem de meio pontinho, 1 pontinho, eu vou olhar essas avaliações semanais. As avaliações continuadas, elas valem nota de 0 a 10, e eu somo as 4 notas e divido por 4 para pegar a média dessa nota. Todas essas avaliações continuadas terão que ser realizadas no dia 25/4. Avaliação conclusiva vai estar no Que Mágico, em atividade avaliativa, estará disponível no dia 26 e dia 27. Essas atividades, ela tem a avaliação conclusiva, ela tem tempo de resposta. A partir do momento que você entrou na avaliação, você vai ter 1h30 para responder. E feito essa avaliação, aí estaria ali fechando o seu acesso, não consegue mais entrar. A avaliação substitutiva é dia 29 e dia 30, e também tem o tempo para você realizar. No dia 28, no caderno de Que é Mágico, os alunos que não atingiram a média 6, estará lá um arquivo dizendo quem está nessa lista das avaliações substitutiva, e aí estará lá o seu número de RA. Então, procure encontrar no dia 28, lá no caderno do Que é Mágico, para você ter aí, olhar a tua nota e ver se você tem necessidade ou não de fazer substitutiva. A substitutiva só faz quem não atingiu a média 6. Quem atingiu não precisa fazer a substitutiva. Contato comigo é lá naquele sininho do Que é Mágico, pode deixar mensagens ali que eu respondo, ou vocês podem mandar um e-mail que está anotado aí no contrato pedagógico. E aí vamos parar um pouquinho e exercitar, né? O que é uma organização? Quando a gente fala o que é uma empresa, o que é uma organização? Qual a importância dessas empresas, dessas organizações para a sociedade, para as pessoas? Qual a importância das pessoas para as empresas? E o que é uma administração de recursos humanos? Então, são perguntas que às vezes a gente não para pensar. Está tão ali, tão óbvio, tão comum, tão fácil, né? Então, vamos parar um pouquinho e vamos entender aí o que é uma organização. Então, a organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos, ou seja, várias pessoas se reúnem, várias pessoas estão junto para irem para a mesma direção, e isso faz com que a organização junta todos esses esforços e estão indo para um único local, né, para o mesmo objetivo. Então, as empresas têm lá visão, missão, valores, e quais são essa missão? Então, a organização é isso, várias pessoas individualmente, né, porém, de forma coletivamente, estarão todos para chegarem nessa missão. E a administração é o processo de conjugar recursos humanos, ou seja, pessoas e materiais, de forma a atingir esses fins desejados, né? Então, eu vou ter várias pessoas, eu vou ter materiais, matéria mesmo, né, objetos, e vou ter ali a organização. Então, o administrador, ele é generalista, normal. Normalmente se fala generalista, que é aquela pessoa que conhece várias coisas. Então, ele já trabalhou na indústria, ele já trabalhou no comércio, ele já atendeu as lojas, por exemplo, ele já foi atendente de loja, ele já foi balconista, ele já foi bancário, ele já trabalhou dentro de uma fábrica, ou seja,
ele é generalista, ele conhece vários leques aí. E normalmente tem um conhecimento de mais uma língua de inglês. Isso é o que é necessário no mercado de trabalho hoje. Isso é o que mais se exige, né? Não que seja uma regra, uma receita de bolo, mas é o que mais se exige. E aí a gente tem algumas classificações das empresas. Então, às vezes, tem alguns anúncios ou no LinkedIn, né? Olha, empresas públicas, né? Que aí é a origem, quanto à origem do capital, as origens privadas, origem mista, vai depender aí dos capitais, né? Aí a gente tem ali quanto ao setor da economia, né? Que é setor primário, que é agricultura, pecuária, setor secundário são as indústrias, e o setor terciário é o comércio e serviços. Então, quando a gente fala o setor da economia, então eu quero alguém que seja generalista, ele tem que conhecer muito dessas partes, comércio, serviço, indústria, beneficiamento, né? E a mesma coisa ter ali, quanto à finalidade, ter trabalhado em indústria, no comércio e em prestação de serviço. A parte pública, quando a gente fala em quanto à origem de capital, né, que tem ali a parte pública, normalmente você tem as empresas no mercado aí, que são as empresas públicas, né? Normalmente as empresas públicas têm aí a parte de concursos, né? Então aí tem toda essa parte de concurso e aí entra nesse processo de origem de capital. A capital aqui no caso é quando a gente tem a questão dinheiro mesmo, né? Então seria a parte pública, que são os impostos, que seriam as privadas, as empresas públicas, depois tem as empresas privadas, que aí tem um capital particular, e aí tem aquelas empresas que são mistas, que são capital público e capital privado, né? Diante disso, o meu slide aqui me parece que deu algum problema. Eu só vou pedir para vocês um minuto para que eu restabeleça aqui a minha máquina, que está totalmente travada. Agora foi. Desculpa. A classificação das empresas não é ao vivo, tá vendo? Mas a gente também tem os percalços aí na hora da gravação, né? Então, aqui está ameaçando chuva, a energia já está dando aqui os seus alertas, né? Mas a gravação também acaba tendo isso, porque é uma gravação que eu estou fazendo aí para vocês, e aqui no meu ambiente de casa. Então, qualquer coisa, se passar alguém atrás, enfim, né, peço desculpas, mas estamos, né, nos nossos ambientes aí. A classificação das empresas, a gente tem a sociedade anônima, a sociedade limitada e uma cooperativa. Normalmente, o que a gente mais vê aí, no que a gente tem no âmbito, né, mais comum, é a SA, né, o nome da empresa é SA. Quando se tem uma empresa SA, é capital dividido em ações e a responsabilidade limitada. Quando a gente tem uma sociedade limitada, aí sim é uma responsabilidade limitada, como se diz, ao montante de dinheiro que é fornecido à sociedade, né? Então, tem as classificações das empresas. E aí a gente chama aqui uma empresa centralizada e uma empresa descentralizada. Veja a diferença. A empresa centralizada, eu tenho ali um quadradinho, como se fosse o organograma, as cadeiras das pessoas, e alguém que tem mais o comando, poder de decisão. Então, essa empresa centralizada, embora eu tenha 3 níveis hierárquicos aí, que seria o primeiro, que é aquele pontinho preto que está lá em cima, depois eu tenho mais um segundo nível, azulzinho, e depois mais outros embaixo que reclassifiquem mais. Quando a gente fala em empresa centralizada, eu estou dizendo que somente esse que está em cima, que seria o dono, um CEO, que é o presidente da empresa, que teria o poder de decisão daquela empresa. Quando eu falo em descentralizadas, aí o segundo nível ali, que seriam gerentes, seriam diretores, poderiam ter as decisões. Então, vai depender muito da empresa. Tem empresas que optam por ser centralizada e outras descentralizadas. O que eu diria mais comum hoje nas empresas, o que eles querem são pessoas mais autônomas mesmo, mas pessoas que tenham autonomias, não que, às vezes, o cargo, né, não condiz para ter o poder de decisão, mas que as pessoas, independente do cargo, sejam ali, se pertencem dona, né, se vestir a camisa e fazer. Isso é um perfil procurado aí bastante no mercado. E aí a gente tem o conceito do negócio. Então, toda empresa, ela, quando ela abre, né, ela tem uma missão, ela tem visão e valores, como eu já falei, e aí detalhando cada um desses itens, né, desses conceitos, o que nós temos aí? Nós temos a parte da missão, que é onde vai dizer por que nós existimos. Então, a partir de um momento que eu abri a empresa, eu quero entender por que eu existo, né?
Aí eu quero ter uma visão para onde eu quero ir a médio e longo prazo. Então, e os valores, o que eu acredito. Então, se vocês entrarem em qualquer site de empresa, né, dessas mais tradicionais que a gente vê no mercado, né, se você entrar no Google, se você entrar no Facebook, Mercado Livre, a própria Coca-Cola, Leão Alimentos, se você entrar no site dessas empresas, você vai ver, com certeza, lá, claramente, a missão, visão e valores de cada um. E, normalmente, o que se exige dos funcionários estão de acordo com esses conceitos de negócio, né? E aí, quando você vai, de repente, para um processo seletivo, ainda não como selecionador, mas enquanto candidato, dê uma olhada na missão, visão e valores daquela empresa, vê o porquê que eles existem, o que eles querem ser, o que eles acreditam, vê se está de encontro aquilo que você também quer. E quando a gente vai prestar serviço para alguma empresa, como consultor de negócio, como consultor de recrutamento e seleção, trabalhar alguma vaga que eles nos deram, eu também tenho que entender isso daquele cliente. Porque aí eu vou buscar um candidato e um futuro funcionário mais adequado, né? Isso é bacana. E aí a gente tem aqui os processos de gestão de pessoas. Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, que é o nosso RH, a gente tem ali alguns caminhos ali para explicar bem facilmente onde cada um está. Então, por exemplo, eu tenho o agregar, que é o recrutamento e seleção. Eu tenho o aplicar, que aí seria o desenho de cargo, avaliação de desempenho. Eu recompenso as pessoas, que seria remuneração e benefício. Eu desenvolvo, que é a área de treinamento. Eu mantenho, né, disciplina, higiene, segurança, relações sindicais. Isso tudo faz uma retenção de talentos. E eu monitoro essas pessoas, que é o meu banco de dados, meu sistema de informação. Né? Então, esses são os processos de gestão de pessoas, esses são os processos que eu tenho dentro de uma área de RH. E aí eu começo a fazer algum planejamento. Existe um autor, que é o Peter Drucker, que ele fala o seguinte, que o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas, assim, às implicações futuras. Então, assim, algo que eu decidi hoje, né, não é algo que eu vou decidir lá no futuro, né? Vai implicar lá no futuro. É isso que ele quis dizer aí. E é a pura realidade. É aquilo que o nosso ato, né? Nossa atitude, ela reflete nas minhas consequências, né? Planejar é construir uma ponte, então, entre o lugar em que estamos e até aquele onde eu quero chegar. Então, planejar é ter aquela atitude, né? De para onde eu quero ir, o que eu tenho que fazer, né? E aí eu quero reduzir os níveis de incerteza, eu quero conhecer o destino, a direção das ações, eu quero olhar o que pode acontecer lá para o futuro, sem ter muitas certezas, ainda mais no atual momento que nós estamos vivendo, que é a questão da pandemia, né? E aí eu quero determinar de forma sistemática toda essa provisão do que eu posso fazer para as pessoas que trabalham ali no RH, para, de repente, ter um sucesso do negócio, como é que eu faço nessa perspectiva, né, de ter as pessoas ali engajadas. Então, existe aí uma estratégia, que é uma palavra de origem militar, e significa a arte ou a ciência de conceber um plano de operações. Então, quais são as estratégias do RH, né, quais são, como que eu vou colocar essas pessoas, que é o headcount, HC, que a gente fala, onde estarão esses headcounts alocados? Será que eu devo ter mais headcounts aqui na minha empresa? Será que não, né? Se vocês ouviram já falar em headcount, fala, nossa, mas o que é isso, né? Headcount são contar pessoas, então, o headcount é normal se falar aí na linguagem de RH, né? Então, são caminhos para se alcançar os objetivos, esse é um planejamento de RH. E como a gente está falando muito em recrutamento e seleção, que a gente vai ter essas técnicas, né? Claro que esse planejamento, ele envolve entre várias áreas, não só recrutamento e seleção, mas é onde eu vou focar, né? Então, para que a gente possa ter um planejamento estratégico, eu tenho que analisar o meu atual cenário, eu tenho que definir os meus objetivos, eu tenho que definir quais são as estratégias e eu vou elaborar um programa de ação. Então, qual é o cenário que eu tenho hoje, né? Quais são o que tem os objetivos dentro lá de missão, valores, né? Ou para onde eu vou, né? Esse meu objetivo, e vou definir. E aí é caminhar. Então, quando a gente fala em gestão estratégica, né? A gente tem aí também dois autores que eles falam, olha, um de 2008 e outro de 2006, e nós estamos em 2020, 12 anos aí depois, né, 21, aliás,
E ele fala que a área de recursos humanos passou a ter uma função estratégica de atrair, de reter e de motivar as pessoas necessárias à realização dos negócios da empresa. Então, assim, não adianta só eu fazer uma contratação, mas depois que eu contratei, né, eu tenho que fazer e manter essa pessoa ali comigo. Então, quando a gente fala em trazer uma pessoa para trabalhar comigo, eu tenho que fazer com que ela se sinta atraída a trabalhar na empresa. Se eu falar aqui, eu tenho uma vaga na Coca-Cola, eu tenho uma vaga para trabalhar comigo, provavelmente eu vou ter vários currículos. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Se eu falar assim, olha, eu tenho uma vaga para trabalhar na padaria da esquina, não menosprezando a padaria, mas talvez algumas pessoas não vão se sentir tão atraídos quando eu falo, vamos trabalhar no Google, vamos trabalhar na Coca-Cola, né? Então, veja, existe aí uma diferença. O RH estratégico, ele busca o envolvimento das pessoas no alcance dos objetivos organizacionais e, ao mesmo tempo, dos seus próprios, né? Então, veja, o RH, ele participa na elaboração de um planejamento estratégico. Então, os profissionais de RH, eles devem estimular a construção de relacionamentos confiáveis, deve conhecer os negócios bastante para se engajar nas discussões, vai se certificar de que os sistemas operacionais da sua área estão desenhados corretamente, participa de processo de elaboração, possibilita as coisas acontecerem de maneira certa no momento correto e vai conhecer a teoria e as ferramentas necessárias para identificar e administrar um talento. Então, veja, quando a gente fala que os profissionais de RH simplesmente, eu vou estudar RH e vou ser recrutamento e seleção, a gente tem que ver o quanto isso é mais amplo, né? O quanto isso se enquadra muito mais, né? E aí a gente entra num conceito de mercado de trabalho. Eu vou pedir só um minuto para vocês para fechar minha janela. Peço desculpas por esse momento, né? Mas começou a chover de repente aqui, o tempo estava muito bom. Mas, enfim, vamos voltar aqui na questão do conceito mercado de trabalho. O mercado de trabalho, que são as organizações, são as empresas. Então, são instituições, podem ser empresas grandes, podem ser pequenas, podem ser empresas públicas ou privadas, né, nacionais ou multinacionais, que procuram e se interessam pelos produtos oferecidos pelos profissionais que estão à procura de trabalho. Então, veja, o mercado de trabalho é aquele que nos enche os olhos de trabalhar em alguma empresa, né? Assim como, às vezes, a gente pode não sentir aquele brilho no olhar de buscar alguma empresa da qual temos aí a questão do mercado de trabalho se estiver aberto. O mercado de trabalho, ele também pode ser entendido como um espaço caracterizado por mecanismos dinâmicos de oferta, de procura, que pode apresentar duas situações básicas. Então, olha só, a oferta maior que a procura e a procura maior que a oferta. O que quer dizer isso? Então, eu tenho excesso de vagas e de postos de trabalho. Então, a oferta está maior que a procura. Então, eu tenho mais vaga do que pessoas disponíveis no mercado. Agora, eu posso ter o inverso disso também. Eu tenho mais procura do que oferta. Ou seja, eu tenho mais profissionais capacitados no mercado procurando um trabalho. E eu diria que o cenário atual nosso é a procura maior que a oferta. E quando a gente tem esse cenário, né, de oferta e de procura, olha o que acontece. Quando eu tenho oferta, então sobram vagas, eu tenho vagas ali em diversas empresas. Os candidatos que escolhem, né, aonde ele quer trabalhar. Então, ele tem salário, ele tem oportunidade, ele tem benefício, ele vai procurar. Isso quando o mercado, né, está ali, a lei da oferta. Aí, aumento da rotatividade, porque eu estou trabalhando hoje, mas eu estou de olho no vizinho. Se aquele vizinho, aquela empresa me paga mais, eu tenho mais benefício, eu tenho plano de carreira, e aqui não está me fazendo mais bem, eu vou para o vizinho. Eu acabo indo, e aí isso aumenta a rotatividade. Rotatividade é essa entrada e saída, né, de pessoas. Os funcionários reivindicam melhores condições. Então, quando eu tenho mais vagas, né, do que os funcionários, do que as pessoas, do que os profissionais, isso é o que acontece quando há oferta. Agora, quando há procura, que é o que a gente passa por hoje, né, nesse momento, que eu vejo dessa forma, embora tenha bastante
vagas, mas para pessoas muito especializadas, o mercado exige demais, né? Eu tenho alguns cargos que eu acho que a exigência é muito grande, não precisaria ter tanta, mas como tem bastante procura, eles exigem, porque vai ter pessoas ali que estarão, né, candidatos ali com melhores trajetória profissional, que já tiveram reconhecimento, e vão acabar até tendo menores salários, cargos menores, acabam aceitando, né? E as pessoas ficam mais dentro daquela empresa, né? Não vai se arriscar tanto em ir embora, evita atritos, né, no empregador, não fica reclamando tanto. Então, isso é o que acontece aí quando tem as diferenças aí, quando tem oferta e quando tem a procura. Para se falar em recrutamento e seleção, eu diria o seguinte: quando a gente tem um processo seletivo, eu estou à frente de um processo seletivo, claro que para nós, de recrutamento e seleção, é muito mais fácil quando a gente tem uma escassez de vaga, porque a gente tem bastante candidato, né? Então, acaba sendo mais fácil para que a gente encontre ali o candidato ideal. Agora, quando a oferta, né, quando a gente tem bastante vaga, é difícil encontrar um candidato. Aí a empresa ela tem que ofertar muito mais e fazer com que aquela pessoa encha os olhos, né, que tenha aquele brilho de olhar muito maior do que quando está na questão da procura. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença. Hoje, atualmente, eu diria que o mercado de oferta ele está mais na procura, né, porque não tem vaga, os candidatos concorrem muito. Quantos profissionais aí de Uber, né, que acabaram atuando como autônomo e são engenheiros, são matemáticos, né, tem várias pessoas aí, advogados, que saíram de empresas ou não conseguiram se manter, e aí eles estão aí tendo os trabalhos paralelos, né? Então a gente vê que a escassez de vaga é o momento que nós estamos vivenciando. E aí, estar atento sempre ao mercado de trabalho é fundamental. Não porque você vai procurar emprego, né? Mas por quê? Porque se você é da área de recrutamento e seleção, é interessante você saber o que a empresa, o seu concorrente, né, ele procura. O que ele está buscando, o que ele está ofertando. Então, é interessante você estar sempre atento ao mercado de trabalho, né? Inclusive, enquanto funcionário também. Você tem que saber o que está acontecendo à sua volta. Você não vai ficar eterno em uma empresa, né? Você sempre tem que estar de olho ali o que está acontecendo. E aí, quando o profissional de recrutamento tem que entender o que se busca no candidato, né? O que você quer naquele candidato? Vamos acompanhar as regras de trabalho, vamos entender essa relação de competição. Porque às vezes você vai fazer uma entrevista e você está participando de outros processos. E aí é interessante que o recrutador, né, quem está fazendo ali aquele processo, ele faça a pergunta se está participando de outros processos, por quê? Para saber, né? Até porque se, de repente, essa pessoa vier a ser contratada, eu sei que ela estava olhando para outros lugares, né? Então, ela tá atenta. Eu tenho que fazer com que ela brilhe os olhos dela mesmo para ela vir trabalhar na minha empresa, né? E o mercado de trabalho está sempre em constante evolução. O que o mercado de trabalho busca no candidato, né? Flexibilidade, não especialista demais. Eu já tive funcionário que ele era especialista demais, ele só falava com uma linguagem muito técnica e ele não era flexível. Então, isso deixou a desejar ele como profissional. Então, às vezes, a gente não consegue fazer com que esse profissional siga e faça a sua trajetória profissional ainda mais brilhante do que já é, tanto quanto especialista ele é, né? Então, isso pode confundir. A pessoa tem que ser, sim, um pouco flexível, né? Tem que ter muito criatividade, porque, às vezes, para você, está acontecendo uma coisa aqui, você tem que mudar, então você tem que ser muito rápido. Eu digo que professor tem que ser extremamente criativo, porque, às vezes, a gente chega em sala de aula e não tem o giz, às vezes a gente chega numa aula que acaba a energia, né? E a gente tem que fazer outras coisas. Eu dava aula somente no presencial, já há 2 anos, 1 ano e pouco, né, que a gente está na pandemia, a gente teve que aprender a dar aula, né, em EAD. Então, no começo, isso que eu acabei de fazer, de fechar a janela porque estava chovendo, não, isso eu não posso fazer, mas eu posso sim, eu tenho que ter essa flexibilidade. Por que eu tenho que ter essa flexibilidade? Porque eu estou no meu ambiente de trabalho, aqui de casa, né?
Então, eu posso fazer isso, e isso acontece com todos vocês. De repente, na nossa live, vocês vão levantar a mão e o seu filho está do lado, né? Ou uma televisão está ligada, né? Enfim, às vezes a gente não tem um ambiente próprio para nós, um cantinho ali para a gente se dedicar, né? Então, a gente tem que ser criativo. Ser empreendedor, eu tenho que empreender, eu tenho que aceitar aquilo como se fosse meu. E isso é o que a gente busca no candidato, né? Ele ser empreendedor. Estudar durante toda a vida, isso vocês não podem nunca esquecer, né? Às vezes você fala, eu estou fazendo a minha graduação, vou pegar esse meu diploma e estou feliz. Não parem de estudar. Eu digo para vocês, ou façam outra graduação, ou façam um MBA, ou façam algum curso técnico que vocês queiram fazer, né? Então, não parar de estudar. Você pode dar uma pausa de alguns meses, né? Ou por questões de dinheiro, mas sempre procurar ali estar atualizado, porque você faz hoje um curso, eu vejo por mim, eu dou aula de recrutamento e seleção, eu dou aula de folha de pagamento, de cargos e salários, e aí você olha essas disciplinas, cada semestre eu faço a revisão do meu material, e eu sempre mudo alguma coisa, porque sempre tem alguma mudança. Então, recrutamento e seleção, até o ano passado, era de um jeito. Com a pandemia, mudou totalmente. A gente tem que criar outras regras, a gente tem que criar outros mecanismos para eu fazer um processo seletivo, né? Eu não tenho mais um papel que alguém vai entregar na minha empresa. Eu não tenho mais ali agendar uma sala, né? Reservar uma sala, agendar um horário para a pessoa ir lá conversar comigo. Eu tenho que ter, criatividade para poder fazer girar, e as coisas andam, né? A empresa não para. Eu tenho que assumir responsabilidades, adquirir habilidades sociais e saber me expressar e ter intimidade com novas tecnologias. Então, às vezes a gente fala, não, eu não conheço, eu não gosto de rede social. Ok, é um direito, mas você tem que saber o que está acontecendo, como é que usa, como é que não usa, né? Baixar um aplicativo. Hoje, as empresas, tudo é aplicativo. Para ser admitido, você tem que mandar um vídeo falando de você. Nós vamos ver isso, eu vou colocar isso para vocês numa das nossas lives. Você vai ter que mandar para a gente um vídeo do seu currículo, não é o currículo, a foto, não, você vai falar dele para mim, né? Isso é uma forma de se apresentar, a partir de agora vai ser assim. E aí você entra na empresa e tudo é aplicativo da área de medicina, é aplicativo para você pegar o seu olerite, é aplicativo para você marcar férias. E se você não tem essa intimidade com a tecnologia, você vai ficando para trás, né? Então, são dicas aí que a gente traz, e é isso que eu, como recrutamento e seleção, e vocês futuros, com essas bases e técnicas, saberão. É isso que a gente tem que buscar no candidato. Esse que vai ser o candidato mais ideal aí que a gente teria nessas trajetórias, né? Veja, eu falei bastante aqui, né? Trouxe aí alguns direcionamentos para vocês começarem a ter ideia de o que é o mercado de trabalho, o que é o mercado de procura, né? O que é o mercado de RH, o que é a lei da procura, a lei da oferta. Então, com certeza, se vocês ainda não vivenciaram isso, né? Mas a gente está vivenciando uma dessas etapas agora, né? Na época da pandemia aí. Talvez até alguns de vocês passaram por algum processo seletivo que já é online, né, que já é através do celular ou através de uma reunião, né, de um link que a empresa encaminha. Então, tem N ferramentas. E eu espero que nos próximos encontros, nós vamos falar no dia 15, aí será ao vivo, que vai ser das 7 da noite, às 19 horas até às 20, e eu vou trazer um segundo conteúdo. Então, todo o material já está lá no Que Mágico, eu coloquei todos os materiais, né, textos que vão embasear vocês, esses slides que eu uso aqui nas lives, nas aulas gravadas, também disponibilizei para vocês. Buscam mais do que, não fiquem só se prendendo nos textos que estão ali, busquem mais, conhecer mais, né, tragam, de repente, dúvidas para as próximas aulas que vocês tiverem, tá bom? E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu não vou ficar aqui falando muito, porque senão daqui a pouco vocês não vão me ouvir mais, vocês vão se dispersar. Eu espero que vocês tenham aí um bom final de semana, sejam bem-vindos à minha disciplina,
E dia 15 nós estaremos ao vivo, tá? Espero encontrar cada um de vocês, que vocês venham na aula. O link da aula do dia 15 também já está disponível. E eu espero que vocês fiquem bem e nos encontramos, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos.